Boa tarde, senhores, né? Hoje, dia 2 de maio de 2016, né? Então, aqui continuando a nossa conversa em relação à vigência, né, do novo diploma legal, o Código de Processo Civil de 2016, primeiro aqui faço uma pergunta a todos, se vocês estão estudando. Realmente vamos continuar nessa toada, né, de estudo, né, permanente sobre o Código de Processo Civil e a vigência agora, né, dessas normas, né. Então aqui ainda com relação a uma das mudanças do Código de Processo Civil, né, em relação aos elementos essenciais da sentença, né, que, recapitulando, né, todos nós sabemos que os elementos essenciais da sentença no novo Código de Processo Civil, elas estão elencadas, positivadas ali na regra do artigo 489, inciso 1, o relatório, inciso 2, os fundamentos, né? E o 3, o dispositivo, né? Observem que torna-se necessário, né, o artigo 1º do Código de Processo Civil. Vou pedir licença a vocês para ler o artigo 1º do Código de Processo Civil de 2016. Então, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se a disposição deste Código, né? Então, o ordenamento jurídico, né, especificamente do Código de Processo Civil, né, ele é disciplinado, né, interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil. Valores esses axiológicos, né? Porque a nossa Constituição, ela é de 1988, né? Então, tudo que se interpretou dela até aqui. Então, não há como, hoje, no Brasil, interpretarmos o Código de Processo Civil de uma forma aqui separadamente, né? O dispositivo legal, ou seja, um determinado dispositivo legal do Código de Processo Civil separado da nossa Constituição. Sempre foi assim, só que hoje está positivado. Como eu falei, a ponderação de princípios hoje está lá na regra do artigo 489 do Código de Processo Civil, né? Então, vamos lá nessa regra do artigo 489 do Código de Processo Civil. Vamos lá. Temos, então, aqui que verificar aqui, artigo 489 do Código de Processo Civil. São elementos essenciais da sentença, né? O relatório, os fundamentos e o dispositivo, né? Agora, essa questão aqui é de acordo, como eu falei no nosso encontro anterior, sempre ao caso concreto, não é? Então, há uma situação de direito material, né,
E essa situação de direito material é levada a juízo através da petição inaugural, petição inicial, né? O jurisdicionado, ele, em regra, ele procura o Estado juiz, né? Que é inerte, né? A princípio inerte, e ele irá dirimir o conflito de interesses, né, de acordo com a verificada pretensão, né, que é levada a juízo, para saber se aquele determinado demandante, né, que pretende algo, mesmo sendo uma declaração, porque hoje está expressamente escrito no Código de Processo Civil que o jurisdicionado ele pode ir a juízo e exigir do Estado uma declaração, né? E ele exige como? Ele exige através de uma petição, né, inicial. Essa petição inicial, em regra, ela é formulada, né, os argumentos, eles são formulados, né, melhor dizendo, por um causídico, por um advogado, né? É necessário um advogado, porque o advogado ele tem a denominada capacidade postulatória, né? Então é necessário um advogado. Nessa mesma petição inicial, ela será objeto de valoração, de interpretação, né, de acordo com aqueles argumentos que são expostos nessa mesma petição inicial, né. Seguindo, todos aqueles fatos até ali, eles serão interpretados, né, como eu falei, à luz, né, da argumentação jurídica, né, e utilizando, né, dos preceitos, né, da nossa Constituição da República, conforme disposição da regra do artigo 1º do Código de Processo Civil de 2016, certo? Então, a importância também, além de tudo, é que a petição inicial ela seja elaborada de forma técnica, né, e de uma forma a abranger, né, realmente os fundamentos, a causa de pedir. A causa de pedir torna-se importantíssima para que, posteriormente, né, o juiz, o intérprete, né, à luz daquele caso concreto, ele terá que argumentar sob pena de nulidade, né, de uma forma de maior conteúdo. Ele terá realmente que analisar essa petição inicial, né, que há uma modificação também em relação aqui ao pedido, em relação ao fato novo, né? Se, mesmo após a provocação da jurisdição, o intérprete, o juiz, ele poderá, nesse mesmo procedimento, analisar um fato novo, né? Aqui, isso está, a decisão, olha aqui,
essa petição inicial, ela será distribuída de acordo com os requisitos, né, da petição inicial, né? Só que os fatos, né, então, ali, pela teoria da substanciação, que é adotada no nosso processo civil, o demandante, né, pelo advogado com capacidade postulatória, ele informará, né, quais são os fatos relevantes para que depois o juiz consiga definir aquela determinada controvérsia ou mesmo declarar uma pretensão do jurisdicionado, né? Então, no CPC de 73, né, claro, com várias mudanças posteriores, o pedido ele era feito quando não tinha ainda a relação processual, né, ou seja, a citação. Antes da citação, o demandante poderia, né, completar, alguns diziam emendar a petição inicial, né, sem ouvir a outra parte, no caso o demandado, né? Neste diploma hoje vigente, o CPC, mesmo havendo a citação, né, ou no caso demandante que se tornará autor, ele pode, né, se tiver algum fato novo, ele pode então dizer, e o juiz apreciará esse fato novo, tá? Mas essas questões aqui, a abordagem em relação à petição inicial, será objeto de um estudo aqui neste canal, de uma nova exposição, uma outra exposição aqui. Porém aqui, para continuarmos, né, o nosso estudo, que o nosso estudo será contínuo, né, em relação à mudança e a regra do artigo 489, né, interpretado à luz da argumentação jurídica. Bom, na regra do artigo 490 aqui adiante, o juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando no todo ou em parte os pedidos formulados pelas partes, tá? Então aqui não há nenhuma diferença, tá? Mas como eu falei na exposição anterior, o intérprete ele não poderá se limitar à indicação, né, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, né? Esse é o parágrafo 1º do artigo 489 do novo CPC. E o inciso 2º, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, tá? Então, sempre à luz do caso concreto, o intérprete decidir de acordo com uma determinada norma, positivada ou não,
ele terá que explicar, argumentar, né, fundamentar, né, não de uma forma generalizada, e dizer o porquê que se aplica naquele caso concreto. Tá? Por que isso, como eu falei? É para que a sentença ela seja o mais justa possível, o que, na minha opinião, evitará uma demanda maior de recursos, né, de inconformados, porque o atual Código de Processo Civil, o que ele quer é que o Estado, né, preste jurisdição de uma forma justa e mais séria. Por isso se socorre à argumentação jurídica, né, que é a condenação de princípios, né? Porém, sempre interpretando, como eu falei, à luz da nossa Constituição da República. Isso está positivado no artigo 1º, né, deste diploma, novo Código de Processo Civil 2016. Então, aqui eu preciso que vocês continuem estudando, né, a questão dos princípios, das regras, né, das normas, para que possamos interpretar de uma forma mais correta e que o direito seja empregado no Brasil de uma forma mais justa, né? E que, com isso, como eu sempre falo, as pessoas busquem uma melhor felicidade, né? E nós, né? Eu como professor e advogado atuante, né? E um estudioso do direito, possamos, de certa forma, colaborar, ajudar nossa existência, né, com o que todos nós, né, queiramos, né, buscar, que é a felicidade. Então, através do direito, né, o direito, embora a grande maioria, quase 100%, entenda como ciência, mesmo assim nós consigamos, né, fazer com que as pessoas consigam, né, busquem e sejam mais felizes. Então aqui eu termino a minha breve exposição nessa parte e continuaremos, né, a estudar as novas disposições do Código de Processo Civil. Na outra oportunidade falarei da petição inicial, dos argumentos à luz da argumentação jurídica e o novo CPC, tá? E também abordarei, né, a seguir sobre a mudança que foi realizada pelos legisladores em relação à oposição do recurso denominado embargos de declaração. Muito obrigado. Qualquer dúvida que eu possa ajudar e contribuir, tá? O meu nome é Walter Faria, né? E qualquer coisa tem o meu telefone 21 991 21 21 66 ou por e-mail walterfaria@gmail.com. Muito obrigado.